tenho carinho por o povo dos Estados Unidos. O que o problema está em o governo, né? Esse governo imperialista, esse governo que sigue a doutrina Monroe, esse governo que tem a convicção de que é o imperador do mundo, e isso agravado por o mandato de Donald Trump. Pero, de qualquer maneira, temos que seguir enfrentando e lutando, assim como tantos antes de nós outros, como Bolívar, como Martí, como Fidel, seguir lutando para alcançar nossa soberania e independência. Bueno, soberania depende de muitos fatores, né? Soberania depende de um país que tem seu autogoverno, que não tem interferência externa, que queira pressioná-lo, impedi-lo ou cambiar as coisas. Soberania significa lograr o que não é fácil, uma autonomia econômica, ou seja, menos dependência das importações, menos dependência do comércio exterior. E soberania também depende de esse senso que aqui vocês em Cuba chamam de cubaneidade, ou seja, essa autoestima forte de um povo por pertencer a uma nação, por ser cidadão de uma nação e conhecer as raízes históricas e se sentir co-participante do projeto de nação. Então, eu creio que hoje não é fácil, porque, primeiro, que o imperialismo é muito forte. Eu sempre he dicho que não temos propriamente uma globalização, o que temos é uma globocolonização, a imposição ao planeta de um modelo de sociedade hedonista, consumista, que é o modelo capitalista hegemonizado por Estados Unidos. Então, a soberania de todos nossos países frágeis, né, como Cuba, como Brasil, como Colômbia, está permanentemente ameaçada, Então, para que a América Latina, por exemplo, logre alcançar essa soberania, nós outros temos que, de alguma maneira, neutralizar Estados Unidos. Isso não sei como vai passar, mas não sei quando e não sei como. Eu penso que vai ser um fator endógeno, ou seja, a própria sociedade estadunidense vai se desagregar por todas as coisas malas que vivem aí dentro, não somente a crescente desigualdade social, mas também é o país que mais consome droga em o mundo, é o país em que mais tem armas em o mundo, enfim, é uma sociedade em decomposição. E pode ser que esse fator de decomposição venha a favorecer nossos países, o que é uma lástima, porque eu tenho carinho por o povo dos Estados Unidos. O que o problema está em o governo, né? Esse governo imperialista, esse governo que sigue a doutrina Monroe, esse governo que tem a convicção de que é o imperador do mundo, e isso agravado por o mandato de Donald Trump. Pero, de qualquer maneira, temos que seguir enfrentando e lutando, assim como tantos antes de nós outros, como Bolívar, como Martí, como Fidel, seguir lutando para alcançar nossa soberania e independência. Em verdade, a avançada da direita em todo o mundo, não é somente na região, porque a direita ha abandonado completamente o multilateralismo, a direita ha abandonado todos os princípios da Carta de Direitos Humanos. Impressionante, por exemplo, o prejuízo a los migrantes. A direita não tem nenhuma vergonha de hoje confessar que admira Hitler e, ao mesmo tempo, apoiar a política genocida do governo de Israel.
que é uma contradição, pero uma contradição com a qual eles convivem bem. A direita é uma direita racista, misógina, homofóbica, e isso se deve a vários fatores. Um dos fatores é haver cambiado o processo econômico de la indústria à la especulação financeira. Ou seja, o capital hoje é que o que mais importa, o capital não tem fronteiras, o capital está cada vez mais concentrado, dinheiro produz dinheiro, há um processo em muitos países, o Brasil é um exemplo de desindustrialização, e os ricos cada vez mais vão às bolsas de valores, né, a especular com suas fortunas. E também o problema é o mundo digital. O mundo digital está controlado por 6 ou 7 big techs. São todas privadas. E essa gente hace dessa ferramenta muito poderosa uma maneira de recolonização de nossos pueblos, e tem um poder ideológico, cultural, espiritual extremamente forte. Essa é uma coisa também, por aí, a importância de los países tratar de quanto antes fazer uma regulação do uso das redes digitais. É muito importante que cada país tenha leis muito estritas, muito estabelecidas, para impedir esta invasão ideológica que vem pelas redes, afetando nossos valores, nossa história, nossos princípios e nossa soberania. Cuba primeiro tem uma história que vem aí de los Mambises e passa por toda a gente que ha lutado por a independência delante da Espanha, e chega a Martí com seu exemplo de vida, incluso a coerência entre a teoria e a praxis, e culmina com Fidel. Então, essa história é o alimento espiritual do povo cubano. Eu não conheço nenhum outro povo na América Latina que tenha um conhecimento de sua história como vocês cubanos. É impressionante como vocês têm uma formação histórica que outros povos não têm, né? Ignoram a própria história de seus antepassados, de suas lutas, ou seja, o passado não existe. O que existe é o presente na perspectiva de futuro. E Cuba não. Cuba tem raízes históricas extremamente fortes, consistentes. É isso que, de meu ponto de vista, ha permitido aos cubanos resistir tanto em todo esse período da Revolução, dos 67 anos de Revolução. Incluso porque vocês han passado por muitos momentos muito difíceis, como a invasão da Baía de los Cochinos, a crise dos mísseis, é o período especial, e agora esse momento de asfixia decretado por Donald Trump, em que ha incluído Cuba na lista de países promotores de terrorismo, quando Cuba, antes de se falar em terrorismo, Cuba já tinha toda uma política antiterrorista, e também a maneira como está apretando o bloqueio para asfixiar o povo cubano. Então, eu penso que é um momento muito importante de vocês serem criativos na resistência. Ou seja, há que pensar o que se deve fazer para poder suportar esse momento que tem muitos problemas, a falta de energia, a falta de alimentos, a falta de transporte, sabe? Como levar a gente a suportar
uma diversidade dessa profundidade. Bueno, eu penso que vocês têm exemplos de Martí, exemplo de Fidel, exemplo de Che, né? Agora, me pergunta se esses exemplos estão muito presentes hoje na cabeça das novas gerações. Por isso, creio que o trabalho de formação política e ideológica da juventude é cada vez mais urgente, cada vez mais importante, porque se a gente não tem a apreensão do sentido do que significa resistir, a gente perde as esperanças, a gente um pouco se desespera, a gente quer ir-se do país, ou a gente empieza a ter sonhos de, quizá, seja melhor que esse país se transforme em um país capitalista, porque em los países capitalistas, quizá eu vou ter um nível de vida melhor. Não pensem o povo, né? Em todos os países capitalistas, o povo tem malas condições de vida, incluso os Estados Unidos, que tem 40 milhões de miseráveis. A gente se olvida disso, que Estados Unidos não é um país que toda a gente que chega aí vai ter uma vida boa, não. Há muita gente em uma situação de miséria, de pobreza. Em Europa, então, também passa o mesmo, incluso porque com esse período neoliberal, há um crescimento da desigualdade social em todo o mundo, não somente em los países de África, de América Latina, de Ásia, mas também em los países metropolitanos. Bueno, eu creio que isso depende de dois fatores, um fator objetivo e um fator subjetivo. O fator objetivo é a solidariedade internacional. Por exemplo, em la Guerra Fria, em la ocasião da Baía de los Cochinos, do intento de invasão de Cuba por parte de los mercenários comandado por o governo dos Estados Unidos, a União Soviética, em sua solidariedade a Cuba, foi fundamental para a sobrevivência da Revolução. E, quiçá, há que considerar todos os fatores positivos desse acercamento da União Soviética com Cuba, mas há que considerar também fatores negativos. Quiçá, houve demasiada dependência no sentido de que Cuba não pensou em sua autossuficiência em vários setores. Penso, por exemplo, na agricultura. Eu sei que naquele momento era mais barato importar papas desde a Alemanha Oriental que cultivar em Cuba. Então, quizá, esse ha sido um ponto negativo. Hoje, Cuba tem muitos aliados em um mundo, muitos aliados. Agora, os dois mais poderosos aliados são Rússia e China. Então, penso que esse é um momento em que a solidariedade desses dois países é fundamental para a sobrevivência econômica e política da Revolução. A mim, seria extremamente positivo se um país como China, por exemplo, assuma Cuba com muito mais vigor, com muito mais presença do que hace. Hace muita solidariedade, né? Sobretudo nesse momento crítico que Cuba enfrenta, e China ha sido muito solidária, e sobretudo em la coisa de la energia fotovoltaica, energia eólica. Ou seja, a China está traindo a Cuba muitas coisas muito positivas, mas poderiam, quizá, ser muito mais. Me pergunta se China não hace muito mais porque também não quer dificultar suas relações com os Estados Unidos, que para eles é um mercado muito importante.
Então, penso que esse seria um fator. Pero nosotros, fuera de Cuba, tenemos, como estamos haciendo en Brasil, movilizar nuestras sociedades para incrementar los gestos de solidariedad, de manera que ustedes sejam capazes de sustentar essa luta em um momento tão difícil, que não sabemos se isso vai agravar ou se vai ter um respiro dentro de alguns meses. Não sabemos, vai depender de muitos fatores políticos, incluso nos Estados Unidos, como as eleições parlamentares de novembro. Não, eu creio que a tenacidade de Fidel, a capacidade que Fidel tinha, primeiro de analisar o momento político, econômico, social, e segundo de estabelecer estratégias muito inteligentes para enfrentar as dificuldades. Fidel ha passado toda a sua vida enfrentando situações extremamente difíceis. Por exemplo, ele podia haver desanimado depois da derrota de Moncada. Não. A derrota de Moncada, ele soube fazer desta derrota uma vitória espiritual, uma vitória ideológica, uma vitória que lhe permitiu organizar o movimento 26 de julho e a guerrilha da Sierra Maestra. Fidel enfrentou o desembarque de Grama com muito menos gente do que tinha, a ponto de haver mais armas do que gente para pegar para tomar em manos essas armas, e dijo, venceremos, ou seja, estava convencido que ia sair adelante. Depois, Baía dos Cochinos e muitas situações. E Fidel não se entregou. Fidel era um homem de muita coragem, muita coerência, com princípios éticos extremamente profundos, muito profundos. Cuba não tinha, como não tem, uma capacidade econômica, militar para enfrentar o inimigo, mas tem uma capacidade, uma estatura moral que outros países não têm. E essa estatura moral estava encarnada em Fidel. Essa capacidade que ele tinha de enfrentar os inimigos, não com armas, não com sistemas bélicos, mas com sua moral gigantesca. E a gente, mesmo os inimigos, o escutavam. Então, eu creio que esse é um momento de Cuba, de novo, imponer-se por seu exemplo ético, por seu amor a este povo. Ou seja, é um país que está pensado para todos, não está pensado para uma élite, não está pensado para uma capa dominante, não está pensado como nossos países capitalistas para uma minoria, está pensado para toda a coletividade cubana. E isso é muito importante também, que os cubanos tenham consciência dessa concepção. Aqui, há alguns equívocos, e um deles é que os cubanos se comparam muito mais com os Estados Unidos do que com outros países da América Latina. Claro, por a proximidade, porque há muitos cubanos nos Estados Unidos, então sempre há essa comparação. Isso é equivocado, porque o padrão de vida dos Estados Unidos é impossível ser alcançado por Cuba. A questão é outra. Cuba é tipicamente um país latino-americano. Então, tem que comparar com Honduras, com Guatemala, com Panamá, com o país de nossa região de habla espanhola. E vai verificar que este país logrou evoluir muito comparado a los demás do continente. E graças à revolução. A revolução ha permitido este país sair adelante em educação, sair adelante em saúde. É o único país do mundo pobre que ha logrado fazer 5 vacinas para enfrentar a Covid. Enfim, um país que tem uma história gloriosa, uma história, que a gente tem direito de ter orgulho dessa história. Então, esse trabalho ideológico de
recordar isso à população cubana é essencial agora para alimentar esta resistência que se hace muito urgente e necessária em esse momento de confrontação com o Império. Significa cada vez mais conhecer sua história, o contenido de seus discursos, o contenido de seus restos, de suas atitudes e assumir o legado que Fidel deixou como defensor desta revolução. Ou seja, quando Fidel morreu, toda a gente dizia, somos todos Fidel. E agora é o momento de provar isso. Somos realmente todos Fidel? Ou seja, estamos dispostos a ir à luta como Fidel ha ido e ha resistido diante de tantas adversidades que ha enfrentado? Então, eu creio que é muito importante socializar mais o pensamento de Fidel, o exemplo de Fidel, como Fidel hacía com a figura de Martí, com a obra de Martí. A figura de Martí ha sido uma luz durante muitos anos na Revolução. Agora, vocês têm essa luz muito mais fulgurante, muito mais enriquecida, porque tem Martí, tem Fidel, e tem o Che também, né, que é uma figura extraordinária, como exemplo de um homem ético, como exemplo de um homem que ha sabido enfrentar também muitas adversidades e dar sua vida para que o povo tenha vida. Isso é um exemplo evangélico, como Jesus, né? Ha dado a vida para que outros tenham vida.